Boa noite a todos, uma satisfação abrir o novo programa A Hora dos Negócios. Hoje uma satisfação muito grande recebendo o Hélio Vieira, primeira autoridade do Governo do Estado de São Paulo, que nós entrevistamos aqui no nosso programa. Ele que é diretor da Casa Civil e da agência da AGEM. Queria que você se apresentasse e começamos a conversar. Pois não. Boa noite a todos. A Agência Metropolitana da Baixada Santista é uma autarquia, né, do Governo do Estado, pertencente à Secretaria de Estado da Casa Civil, que agrega aí os 9 municípios aqui da região metropolitana, criada há 20 anos, comemoramos em julho 20 anos da criação da região metropolitana, o que coloca o Estado de São Paulo sempre à frente nessa preocupação da gestão metropolitana em relação a todo o Brasil também. Bom, como todos sabem, o nosso programa aborda 3 itens básicos: tecnologia da informação, administração e contabilidade. Nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas, com reprise aos sábados. Para os nossos telespectadores de fora da Baixada Santista, seria horadosnegócios.com.br ou TV Com Santos para ser online, ou no nosso canal do YouTube. Conversando antecipadamente com o Hélio, nós levantamos 2 itens muito importantes. Como agência de desenvolvimento, eu queria que você comentasse um pouco sobre as atividades que você já vem desenvolvendo aqui para a Baixada. Um outro ponto que eu considero tremendamente relevante é a aplicação dos resíduos urbanos, que nós falamos em seguida. Então eu queria que você comentasse sobre os trabalhos que estão sendo atualmente realizados e junto com o Investe São Paulo, que é uma outra secretaria muito importante, trazendo mais negócios e mais economia aqui para a nossa região. Esses 20 anos, acho que houve um processo, na verdade, de ensinamento, né? Há um avanço, uma vontade que se torna praticamente natural na política local desses municípios, no sentido de qualquer debate, de qualquer proposta, está calcada ali a visão da metrópole, né? Santos não vai se envolver sem garantir a questão do porto, sem o envolvimento do trabalhador que mora em Praia Grande, que mora em Itanhaém. Então as cidades se completam, e devem cada vez mais se completar, na verdade. O avanço mais recente é o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico. Ele foi apresentado em 2014 e daí decorre uma série de ações importantíssimas para buscar, quem sabe um dia, essa, de fato, gestão metropolitana, porque a luta é justamente por isso, né? Para que você tenha programas mais seguros, com orçamento mais seguro e com as 9 cidades trabalhando realmente alinhadas nos aspectos que a gente chama de funções públicas de interesse comum. Agora, quais são as prioridades? Porque eu vejo que todo ponto, todo trabalho como esse que você acabou de comentar, a razão básica dele existir é justamente a identificação das prioridades e cada região tem uma característica. Perfeito. Então, quais são as prioridades que o governo naturalmente que nós colocamos a habitação, o meio ambiente, onde entram os resíduos sólidos, o desenvolvimento econômico e a mobilidade urbana. São os 4 eixos principais. Naquilo que a gente pode chamar de interesse comum, mas na área social, a gente colocaria aí e dentro do desenvolvimento econômico, naturalmente, o turismo, né, que muitas vezes a gente, apesar de tudo, esquece. Então, são esses os quatro eixos principais. Me coloca o pré-sal. Onde é que você encaixa o pré-sal? Então, nós estamos conversando aqui um pouquinho antes, né, justamente o eixo de desenvolvimento econômico, que foi apresentado em 2014, no aspecto dentro do quadro mais pessimista, nós já vencemos. Houve uma alteração completa. Né? Quer dizer, houve uma mudança de rumo. Completa aqui na região. Nós precisamos agora também atualizar o plano no sentido de... Na verdade, nós temos um processo agora, isso é interessante informar, todo o plano prevê um monitoramento desse plano. Certo. Né? Como é que ele está se dando, se está evoluindo bem, se está mal, se não está. Normalmente, esse monitoramento acaba não ocorrendo. Né? O que nós estamos insistindo muito é que no nosso plano tem que ter o monitoramento. Nós estamos em um processo de licitação há cerca de 8 meses, quase aí as vias de contratação para poder colocar isso em prática, porque aí então nós teremos essa facilidade
para ajustar todos esses dados e todas essas mudanças em todos os eixos e principalmente no desenvolvimento econômico. Mas se você pegar mesmo a habitação, principalmente a de interesse social, porque a de mercado todo mundo já percebeu, né? Uma paralisação nas obras novas, uma diminuição nos imóveis, na construção de imóveis, mas na habitação de interesse social, que é o que mais interessa, que a gente tem muita dificuldade em produzir, também o ritmo muito lento e com atraso também ainda maior. Então você tem todo esse quadro a ser ajustado aqui para a região. Comenta sobre o saneamento aqui da Baixada Santista, a eventual geração de energia com resíduo, enfim. O que você pode trazer de novidade nesse sentido para nós aí? Dentro do quadro do meio ambiente, o saneamento aqui na região, ele tem uma empresa única, né, a Sabesp, que já trabalha os 9 municípios. Então, bem ou mal, a gente tem aí a maioria das cidades com mais de 90% de coleta de esgoto, de fornecimento de água, e tem um plano Onda Limpa e um plano metropolitano de saneamento bem calcado. Então, dentro dessa área, nós jogamos o nosso foco para o campo dos resíduos sólidos, porque aí sim é um de conhecimento público também que nós estamos no limite. 8 cidades encaminham os seus resíduos sólidos para um único local. Um único aterro sanitário. Um único aterro sanitário. E uma outra cidade já leva fora da região, fora da Baixada. Este aterro, que é o Sítio das Neves, ele com prazo praticamente vencido, né? E, portanto, tanto a CETESB quanto o Ministério Público, CETESB, governo do Estado, o Ministério Público acompanhando, está no limite. Então, nós optamos por colaborar de forma metropolitana, então, nesse tema. O Estado exatamente, resolveu ajudar as reunindo tudo que o Estado já tem, porque a CETESB faz todo esse acompanhamento. O Estado da arte, o que está ocorrendo, a CETESB sabe, o Ministério Público nos seus estudos, a Secretaria de Energia. Agora, a AGEM vai coordenar, então, vai puxar esse Estado da arte e coordenar, então, uma proposta de solução, de evolução para a situação do lixo aqui na região. Nas linhas mais modernas, eu não sou especialista na área, mas nas linhas mais modernas é lógico que você deve transformar todo esse resíduo em algum processo que te dê viabilidade econômica mais possível e que reduza também, portanto, o custo para os municípios com esse processo. E aí que a gente vai buscar naturalmente a possibilidade de geração de energia com esse material, enfim. Aí é um estudo que dentro de um processo que vai ser disciplinado, né, com a sua publicidade, aberto, enfim. Já tem audiência essa semana mesmo com o Ministério Público também, para que ele possa acompanhar todo esse processo. Então, dentro desse encaminhamento, se chegar a uma solução de que tecnologia é aplicada e em quais ou qual local, né? Que também não é uma questão simples aqui na região. Não é. Eu vou fazer um comentário como contador e como representante legal das 2 maiores fabricantes de equipamento de reciclagem de resíduo urbano. Eu tive a oportunidade de ir na Prefeitura de Santos, tive a oportunidade de conversar com o prefeito da Praia Grande e eu propus mostrar as tecnologias que estão sendo utilizadas, já aplicáveis em vários países do mundo, principalmente na reciclagem, porque eu acho que o processo do resíduo urbano, ele tem várias fases, ele tem a coleta urbana, o transbordo, a reciclagem, enfim, a aplicação. E um comentário como eu faço, esquece o meu lado empresarial, e é o Gabriel Cidadão que está fazendo um comentário aqui. Eu vi uma dificuldade muito grande, não só na discussão, mas todas as propostas que foram feitas foram muito difíceis de serem, primeiro, entendidas e depois, talvez, até a continuidade. Porque, primeiro, acho que esse aspecto que você comentou, pelo menos para mim, que estudou um pouco o assunto, só um pouco, eu vejo que não é uma solução dada para um município, vai ter que ser uma solução dada para uma região.
Então eu vejo que o problema do resíduo urbano, a solução, não o problema, a solução Exato. do resíduo urbano é uma solução que vai aplicar todos os municípios da Baixada. Você concorda com isso? Exatamente. É o tipo da situação que ela não está claramente posta que um município só não tem condições de resolver. Economicamente não atinge o ponto de equilíbrio. Né? Então, justamente isso, além é lógico, do processo, da tecnologia e do local ou locais, é interessante que se diga a forma que isso vai se dar também, através de parceria público-privada, consórcio ou qualquer outro elemento que possa vir a colaborar. E nesse processo, você tem, sem dúvida nenhuma, muito forte a logística reversa e o material reciclável, né? Porque reduz o volume, portanto reduz custos e ainda você cria um processo de renda que não é pouca renda, o lixo é muito rico, né? Muito rico. Você cria esse processo também antes daquilo que vai ocorrer com a destinação final desses resíduos. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o Parque Tecnológico aqui da cidade de Santos. Então, responde isso logo depois do nosso intervalo. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro, pois hoje as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta com Hélio Vieira, da Casa Civil aqui do Governo do Estado de São Paulo. E a pergunta que eu fiz logo antes do nosso intervalo foi o nosso Parque Tecnológico aqui da Baixada. Eu queria que você fizesse algum comentário sobre empreendedorismo, enfim, porque a sua área de atuação engloba todos esses pontos. Para a gente não abraçar o mundo, né? Na questão do Parque Tecnológico, a gente tem conversado, avançamos agora um pouco mais, no aspecto de tentar trabalhar a mobilidade urbana. E junto aí com a Inova do Paula Souza, né, com as escolas técnicas, enfim. Eu acho que o caminho mais que está aparecendo melhor para a gente nesse campo hoje é esse modelo, mas nós não temos de fato ainda nenhum trabalho concreto dentro do parque tecnológico. Então,
temos um avanço grande na agência através da Câmara Temática de Tecnologia da Informação. Apresentamos no Conselho de Desenvolvimento, no CONDESB, né, no Conselho de Desenvolvimento da Baixada, apresentamos uma proposta de trabalho de 2 anos e meio a 3 anos para dar uma plataforma de tecnologia de informação para a gestão para as 9 prefeituras, porque hoje, na verdade, a Prefeitura de Santos é a que se destaca, Praia Grande buscando também avançar, mas esse desequilíbrio no campo da tecnologia da informação, principalmente ligado ao georreferenciamento, é muito grande. E para a gestão é muito importante, né? E talvez daí também derive alguma atuação no Parque Tecnológico, mas ainda não efetivamos. Uma pergunta. Todos sabem que eu sou contador, especialista no recebimento de empresas estrangeiras aqui no Brasil, e eu tive várias oportunidades na secretaria, que nós temos um santista tremendamente importante, que é o vice-governador, no Invest São Paulo. Conheci muito, você acabou de comentar sobre o Sérgio Costa, que é um dos diretores. Existe um trabalho conjunto na sua atividade junto com a Invest São Paulo? Porque, veja bem, a Invest São Paulo, ela tem a preocupação de identificar a melhor região, não só em logística, como em mão de obra, enfim, como energia. São vários fatores, a geração de emprego, a característica da mão de obra. Como é que o Invest São Paulo enxerga Santos e a Baixada? Como é que você comenta sobre isso? Vou colocar aqui um pouco alicerçado apenas no meu ponto de vista dessa experiência de quase 1 ano já. A gente sente falta de uma caracterização de interesse por parte dos municípios. É isso que o Sérgio veio retomar junto com os municípios. Talvez algum nível de oficina, de debate, para que a gente, baseado nos seus planos diretores, e aproveitando até essa discussão dos planos diretores que ocorre agora, né, isso possa evoluir. Ou seja, o Invest com o empresário aqui, se ele tentar enxergar a Baixada, ele vai ter um pouco de dificuldade. Porque o que você vê no interior é algum tipo já de demarcação, desde área, passando por incentivos, enfim, uma série de ações sacramentadas. E aqui nós não temos um tanto disso. Falta espaço físico? Então, a última experiência com Invest em empresas, salvo engano, foi a SAEMP, não é? no Guarujá. Foi? SAEMP. Na margem na margem esquerda. Um bom resultado, enfim. E alguma coisa que ocorreu meio que no automático aí, né? Bateu, deu tudo certo, mas logicamente que falta área. Falta área, nós temos dificuldades com transporte de passageiros ainda, portanto também as empresas analisam tudo isso, e nós temos um nível elevado de submoradias na região. Então aqui a gente não gosta de esconder nada, até porque está no nosso plano, né? Então eu acredito que essa gama dessa situação e essa gama de elementos, ela também acaba buscando essa análise. Uma forte preservação ambiental, que não impediria, de fato, uma série de atividades, mas é óbvio que nós temos que caracterizar as atividades que estão interessando a nossa região e, portanto, a cada um dos municípios, né? Então, é isso que nós vamos ter que avançar muito. Para a Baixada, eu vejo que você não tem solução pequena, né? Para baixar você tem que ter uma solução estudada. Os novos municípios, você está falando uma população de quantas pessoas? Isso aqui a gente tem fixo ao redor de 1.700.000. Né? Aí você tem esses altos e baixos de final de semana, que já é uma coisa muito relevante já. Né? No nosso final de semana, fora de temporada, a variação que você observa apenas por pedágios ela é muito grande, mas você tem ao longo do final de ano e carnaval e etc., você tem praticamente mais 1 milhão de pessoas circulando pela nossa região. Comentando o que você falou, eu visitei a Saipem como contador e identifiquei, temos aliás alguns clientes no Espaço Certo, que é o nosso escritório virtual, vários clientes estrangeiros que trabalham em consórcio com a Saipem. Então, efetivamente, existe, talvez não na proporção como todos imaginavam, um desenvolvimento do setor de óleo e gás, na dimensão que todos esperavam. Porém, alguns investimentos já começam a ser feitos,
E existe uma demanda, vamos falar, estou falando como contador, como empresário, assessorando empresas que já chegaram aqui na Baixada Santista. Talvez, infelizmente, o fluxo tenha diminuído um pouco, mas a coisa não foi desistida, né? A coisa está acontecendo. É claro que na área de petróleo a gente claramente observa uma mudança já recente, há algum tempo, os edifícios da Petrobras, a ocupação, a continuidade. Mas, enfim, no gás a gente continua firme, o governo do Estado, o Investe, a Secretaria de Energia, trabalhando naquilo que se chama da Rota 4, né, de trazer aqui para a região, inclusive termoelétricas baseadas em gás. Isso deve avançar também nesse período. A gente espera que assim seja, né? E também no setor metalúrgico, o nosso desejo, e aí o Investe, naturalmente, que está acompanhando, o governador acompanha naquilo que é possível, né? Também é um processo de transição, porque não é porque você está perdendo a dinâmica e o avanço de um setor que você elimina toda essa história na região, aquela ocupação, que ela é uma ocupação pontual. Você tem ali cais, você tem porto, portanto, enfim, você tem que fazer uma transição também nesse processo, e é isso que a gente espera também que possa colaborar e que seja de forma segura, né, para não perder as possibilidades. Um comentário que infelizmente, ou uma pergunta que infelizmente eu sou obrigado a te fazer, essa crise econômica dentro de todas as pessoas que os vários setores que você convive, não digo qual o mais afetado, se tem afetado a todos, qual a sua observação nesse nosso quadro econômico hoje? Minas diminuindo as atividades, enfim, o quadro não é positivo, né? Claro, para nós no governo do Estado, é o Estado que, vamos dizer, grosso modo, trabalha ainda com 50% do produto interno bruto, né? É uma monstruosidade isso. Quer dizer, a posição do Estado de São Paulo... E, de fato, o primeiro a sofrer o impacto é São Paulo. E a gente deve ressaltar que também foi um dos primeiros a aprofundar o controle em cima do seu orçamento, né? A gente vê hoje indícios já de vários estados já prevendo dificuldade de pagamento de pessoal já para abril, maio. E São Paulo não tá nessa lista ainda, né? Mas agora nos surpreende muito o volume dessa queda, né? E o que mais impressiona, a queda de 15 em relação a 14 e agora já com os primeiros dados de 16 em relação a 15, a 2015. Então é queda diante queda, ou seja, é uma situação bastante grave. Tanto é que, por parte do Estado, o controle no orçamento é muito alto, preservando algum nível ainda de investimento que for possível nas obras de infraestrutura, né? Porque é uma das carências maiores, como eu disse, né? Quer dizer, nós temos que terminar o nosso VLT aqui na região, nós temos que terminar o VLT em São Paulo, tem as obras de metrô, de estradas, enfim, isso não pode cair por terra. Nós temos previsões também de novos portos, né? De escoamento de safras, enfim, não aqui no Estado, mas fora do Estado. Então nós temos que dar outros atrativos e com certeza as nossas estradas, a manutenção, a ampliação, duplicação, como está previsto aqui para a região, tudo isso conta. Agora, eu vivi antes da AGEM, que eu estou há quase um ano, eu vivi 10 anos na área de habitação de interesse social, né? Tá. Uma empresa quase que metropolitana também, mas é sustentada pela Prefeitura de Santos. E nos chama muito a atenção justamente no momento de bonança, nós não temos velocidade no Brasil para aplicar aquilo que poderíamos ter aplicado em infraestrutura de saneamento, de habitação, de vias públicas, de estradas, enfim, de energéticas. E no momento de crise, como é rápido a contenção, né? Então você para frear, você freia muito rápido e para desenvolver essas ações você leva muito tempo. Então você tem milhares de habitações hoje com obras paralisadas e você vê todo dia na mídia
as mais diversas obras importantes, estruturantes, paralisadas, simplesmente não tiveram o ritmo adequado quando nós tínhamos recursos e hoje, portanto, ela vai sofrer. Então, esse é um custo, naturalmente, que se eleva. Para a população, para a economia, de alguma forma, isso tem um impacto também muito grande, porque o desemprego nesse setor é muito alto. E, enfim, é o que a gente tem que, de repente, planejar para evitar que não ocorra nesse volume daqui para frente. Bom, novamente queria agradecer a sua participação. Eu acho que nesse momento difícil que nós estamos vivendo, eu vejo que existiu do Estado uma preocupação muito grande, principalmente no planejamento e na identificação das prioridades, e queria que você fizesse as suas considerações finais para nós encerrarmos o programa. Os nossos votos, né, o nosso trabalho dentro da agência, junto ao governo do Estado e aos órgãos como o Invest, enfim, é o de que os projetos que a gente conta aqui para a Baixada, né, seja o Andaraguá em Praia Grande, um túnel ligando com o Guarujá, o VLT com o BRT, a duplicação da Padre Manuel da Noite, enfim, que todos esses processos, de fato, eles venham a ocorrer, que eles não sofram esse tipo de solução de continuidade, nenhum problema, que a gente possa manter o máximo possível isso numa rédea, porque é o salto que falta para a nossa região. A região da Baixada Santista nunca se contentou, né, com a sua situação de qualidade de vida, com o seu atendimento de maneira geral à população, com seus atrativos. E vai continuar assim, não se contentando com a nossa situação. Nós queremos mais, precisamos mais para poder evoluir e ganhar ainda mais investimentos aqui em relação ao Estado. Bom, Hélio, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite a todos e bons negócios. Boa noite a todos. No momento da contabilidade de hoje, eu faço um alerta sobre o imposto de renda pessoa física. Estamos nos aproximando da época de entrega, então eu comento sobre... O primeiro ponto é a organização da documentação e, como contador, eu faço um comentário de natureza, vamos falar, profilática, não sei se o termo correto é esse, mas existem vários contribuintes que, infelizmente, apresentam uma característica fiscal mais complexa. Então, eles demandam um acompanhamento mensal. Então, esse mês agora que antecede a entrega das declarações, muitas vezes ele não é o suficiente para que você consiga produzir as informações corretas, que você avalie se o imposto foi recolhido, seu carnê-leão. Então, o meu comentário aqui é: planeje o seu imposto de renda durante o exercício todo. Essa é a palavra. O planejamento fiscal, dependendo das características de cada contribuinte, tem que ser feito em bases mensais. Nos colocamos à disposição, horadosnegócios.com.br, e uma boa noite a todos.